Olá, boa noite. Estamos começando ao vivo o nosso SBT Notícias aqui pelo SBT Cuiabá. Onde quer que você esteja, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. É sempre uma honra, um privilégio ter você aqui com a gente, iniciando mais uma semana junto com a sua companhia. Onde quer que você esteja, lembre-se, nosso WhatsApp já está liberado para você mandar para cá a sua mensagem, o registro da sua audiência. A sua participação é sempre muito importante aqui com a gente. Também você nos acompanha pelo mtplay.com.br, onde você também acompanha a nossa programação ao vivo e, é claro, pelo youtube.com/SBT Cuiabá. Na edição de hoje, eu recebo aqui no nosso estúdio a nossa convidada especial, já está aqui ao meu lado, a vereadora Michele Alencar. Vereadora, boa noite, obrigado pela sua presença, bem-vinda. Boa noite, Igor, boa noite a todos, estou muito feliz de estar aqui. Primeira vez estreando aqui no estúdio e muito grata de poder falar um pouquinho do nosso trabalho a todos vocês que estão ligadinhos aqui no SBT. Vereadora, eu gostaria de começar sobre a sua avaliação deste primeiro ano do seu segundo mandato. Já estamos aí na reta final do mês de outubro, próximo já aos meses finais, encerrando esse primeiro ano do segundo mandato. Como é que tem sido este primeiro ano, levando em conta as diferenças do primeiro mandato, mandato de oposição, este mandato, mandato de situação na base do prefeito Abílio? Igor, eu acho que assim, tudo é uma experiência para medir e fortalecer, inclusive, a representatividade política quando a gente sai de um contexto de oposição, vai para um contexto de base. Eu acho que isso, inclusive, testa, né, o representante político de como ele vai agir com as suas bases ou frente às suas bandeiras. Então, eu era muito questionada no início. Vereador, você vai continuar fiscalizando? Você vai continuar fazendo o trabalho que você fazia, mesmo sendo base? Eu acredito que nós temos feito esse trabalho, sim, honrando a população. A gente não via no passado uma base que fiscalizava, agora a gente vê. O prefeito Abílio nos dá, inclusive, essa liberdade de poder apontar, porque a gente aponta e trabalha para consertar, né? Então, eu acredito que nesse primeiro ano aí, mesmo sendo... Eu gostaria de estar entregando muito mais, mas a gente conhece a realidade que Cuiabá está enfrentando economicamente, essa desestrutura que veio ao longo dos anos acontecendo, né? Então, eu acho que para esses 10 meses o saldo é muito positivo. Nós temos avançado na educação. Eu sou vice-presidente da Comissão de Educação e pegamos assim um cenário muito desesperador com relação às estruturas das escolas no início do ano. Então, já estamos mudando essa perspectiva junto com o secretário de Educação. Então, muitas fiscalizações. Inclusive, esses dias o prefeito até me deu uma cutucada assim. Você sempre mostra as escolas, né, num estado tão ruim. E eu mostro exatamente para honrar a população que o filho está todo dia ali naquela situação, e eu mostrava no passado, continuo mostrando para que a gente avance. E já estamos avançando. A Secretaria de Esporte, esse final de semana mesmo, eu estava numa ação, mutirão para recuperar quadras, né? Uma parceria da Secretaria com os vereadores. A gente faz toda essa transformação das quadras esportivas que também estavam muito abandonadas. Secretaria de Saúde, que sempre foi a minha pauta principal, né? Como presidente da Comissão de Saúde, a falta dos medicamentos, falta de insumos, desabastecimento, a questão estrutural das unidades básicas de saúde continua sendo um desafio, mas a gente já conseguiu avançar na compra dos medicamentos, conseguimos aí com as fiscalizações e o trabalho da Secretaria zerar filas de internação nas UPAs, que era um gargalo que deixava a gente desesperado em ver as pessoas naquelas condições. Então, eu acredito, e assim, as ações com relação à defesa da mulher, né? Nós temos aí algumas ações já implementadas na Secretaria Municipal de Educação como forma preventiva. A gente faz a forma ostensiva ali de conscientização, porque para vereadores, se a gente for falar em medidas assim mais eficazes, não compete a nós. A gente quer mudança na legislação, a gente quer mudança nessa forma de encarar como é esse crime, né? A gente teve o pacote antifeminicídio da senadora Margarete Busetti, mas aqui no âmbito municipal eu tenho defendido que a pena deve ser, a gente tem 40 anos de pena, mas para mim tem que ser 40 anos de pena em regime fechado, porque esses homens, esses agressores, os que cometem feminicídio vão para a cadeia e não cumprem os 40 anos. Então a gente tem uma pena que não é cumprida. Então, para a gente começar aí, eu sei que tem alguns crimes que precisam de, não defendo a pena de morte, mas defendo a prisão perpétua.
Então, para a gente pensar em prisão perpétua, primeiro a gente tem que pensar que os 40 anos precisam ser cumpridos em regime fechado e a gente ir avançando. Então, no âmbito municipal, a gente não tem muito o que fazer, mas a gente tem sido essa ressonância que é necessária, né, na representatividade política. No âmbito municipal, a gente tem feito o trabalho de conscientização com as crianças e isso tem me gerado uma grande satisfação, sabe, Igor? Porque essas crianças, frutos de relacionamentos abusivos, agressivos, essas crianças que crescem vendo os pais naquela condição violenta, por mais que eles não queiram, o cérebro está sendo formado com aquela imagem. Eles são os futuros agressores ou as futuras vítimas. Então, trabalhar isso com as crianças na rede municipal, para mim é uma missão e a gente tem feito isso com muita seriedade, com muito empenho, porque eu tenho a lei Maria da Penha vai às escolas, é uma lei de minha autoria e a gente tem trabalhado muito isso. Então, são várias frentes e essas frentes, elas estão tendo já resultados. Então, eu avalio como um saldo positivo. Vereadora, como é que está o ambiente na Câmara neste segundo mandato? E aí eu faço um recorte de uma janela que a vereadora Paula Calil, presidente da Câmara, fez um desabafo na semana passada com relação à forma como ela tem sido tratada. Não só ela, mas também a mesa diretora, que é inédita, uma mesa 100% formada por vereadoras mulheres. Foi uma luta, foi difícil vencer essa eleição e formar essa mesa. Me parece que só a eleição por si só não bastou para que haja um respeito à autoridade constituída, e é bem que se diga, porque se trata de uma chefia de um poder constituído, que é o poder legislativo, que para a Constituição tem o mesmo peso do Executivo e o peso do Judiciário. Me parece que, apesar de nós termos alguns vereadores que se esforçam para ressignificar, eu falei isso no ar alguns dias atrás, essa imagem que é chamada de Casa dos Horrores, tem alguns outros vereadores que insistem herculeamente para manter esta pecha. Sim. Como é que tem sido para a mesa diretora, para as vereadoras mulheres, enfrentar isso, essa falta de respeito de alguns parlamentares? Igor, eu posso dizer que realmente é tão inédito isso que não é comum mesmo para alguns vereadores ter que aceitar uma direção feminina ali naquela casa. Nós estamos saindo muito recente de um cenário. Em 2021, nós começamos um mandato com 2 mulheres, mas vindo de um mandato sem nenhuma mulher. Então, eram 25 vereadores e nenhuma vereadora. Então, em 2021, assumimos um mandato com 2 mulheres. Então, agora, para essa legislatura, com 5 mulheres e essa mesa diretora 100% feminina, ditando, porque a casa é presidencialista, ditando ali o comando da casa, não está sendo comum para alguns vereadores. Então, eu faço coro com a presidente, sim, porque nós que estamos ali já sabíamos que seria difícil, porque, infelizmente, a nossa luta na política e em alguns espaços de poder ainda está em construção. É difícil que a mulher ela esteja nesse espaço de poder e seja respeitada tanto quanto o homem. Eu já sabia disso, não entrei assim inocente, sabia que seria difícil, mas eu não sabia que ia demorar tanto para alguns vereadores entenderem que esse papel é legítimo e ele deve ser respeitado, sim, independente de qual o lado político. Independente se essa vereadora ou essa presidente ou essa secretária é de partido A, partido B, apoia C ou D, nós estamos numa casa que tem um regimento interno e precisa ser respeitado, né? E ali dentro a gente precisa ter harmonia. Não temos em alguns momentos, estamos sofrendo sim, eu posso dizer que não é aquilo que a maioria das vezes as pessoas ou alguns desentendidos dizem, mas isso é um discurso de mulher que acaba sendo um discurso vitimista. Longe disso, não é nosso perfil, não entramos por esse caminho, entramos por um caminho sempre de prezar pelo regimento interno, prezar pela boa condução, mas temos tido muita dificuldade. Vereadora, ainda voltando à questão do prefeito Abílio, nesses primeiros meses, é evidente que o pensamento, a cabeça do prefeito, do ser humano Abílio, já desde de vereador, deputado, ela é completamente diferente do que o cidadão está acostumado do político tradicional. Ele pensa diferente. Sim. Né? Então, existe o normal do Abílio e o normal do político tradicional.
Então, ele não se furta a fazer mudanças que ele acha que tem que fazer, ele não preocupa muito com a opinião, olha, vou trocar 10 vezes, 12 vezes. Ele tem um relacionamento ali na Câmara, está sempre presente. Como é que tem sido a convivência com o prefeito Abílio na medida dessas diferenças dele dos políticos tradicionais? Olha, a convivência tem sido muito tranquila, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, assim, né? O Abílio fala o que pensa, às vezes tem algumas... Conosco, ele é muito respeitoso, ele sempre compartilha, né, as tomadas de decisão. Às vezes ele fala alguma coisa e sem falar, né, conosco, e são coisas que terão que passar pela Câmara, projetos que terão que ser votados. Ele recua, volta, chama todo mundo, compartilha a decisão, compartilha, dá oportunidade para a opinião. Então, assim, tem sido uma boa relação. Não posso reclamar dessa relação, porque ele é um prefeito que ele tenta, e aí isso eu acredito que seja unânime, né? Todos veem o tanto que ele tenta estar próximo da população para entender o que a população espera dele. Então, ele está em todos os lugares, ele é um prefeito que ele não se refuta a estar nas audiências públicas, a estar, inclusive, discutindo temas que são, para ele, indigestos, sabe? Diria até para a posição dele. Então, é saúde, é educação, é assistência social, é discussão de temas de áreas. Ele sempre está presente para quê? Para validar o trabalho do vereador e para fazer com que a população sinta essa segurança de que ele está envolvido naquilo que vai ser necessário para essa tomada de decisão. Porque nós, legislativo, não vamos decidir. Acaba que a gente faz as sugestões, faz as proposições, mas quem decide mesmo é o executivo. Então, ele tem se empenhado bastante para estar envolvido, mas é diferente. Não tem como dizer que é diferente. É um prefeito que... A gente vinha de uma legislatura que o prefeito não pisava na Câmara. Não pisava. Eu não vi em nenhum momento... dos últimos 4 anos, o prefeito Emanuel Pinheiro no plenário. Nunca vi ele lá. E agora a gente tem um prefeito que praticamente toda semana está. Se não está na terça, está na quinta, às vezes fica uma semana sem, mas volta na outra. Toda a audiência pública, a sessão solene mais relevante, ele está. Então, é diferente ter um prefeito assim, é diferente ter um prefeito que está o tempo todo compartilhando de posicionamentos da Câmara, falando de vereador esse ou aquele, repostando os vereadores. Então, é uma nova forma de ter um prefeito que se comunica, inclusive, diferente, né? Ele lida bem com as críticas. Quando eu falo crítica, não é crítica destrutiva, porque Cuiabá tem muitos problemas, ele já sabia disso. Esses problemas, muitos deles ainda continuam, não por desejo ou vontade do prefeito, mas por questões financeiras, notadamente. E as demandas, elas surgem dos mais diversos locais, seja por pedido popular. Eu já vi, por exemplo, em alguns momentos ele rebatendo fala de alguns vereadores, olha, sou eu que resolvo, não é o secretário. E aí vereadores dizendo o seguinte, olha, mas o vereador precisa falar com o secretário, ele precisa ter essa autonomia, porque o vereador não é para fazer política, porque a população escolheu aquele vereador para justamente resolver e encurtar esses caminhos. Faz parte, inclusive, é legal, né? Isso não é politicagem, é política. E melhorou esse relacionamento no atendimento às demandas dos eleitores dos vereadores, e eu deixo isso muito claro, porque eu sei como é que funciona a política. Não é uma demanda da Michele, do vereador A ou B, é uma demanda de quem vai no seu gabinete e fala, vereador, eu preciso que tapa o meu buraco da minha rua. Né? Existe um cronograma da secretaria, mas também existe uma demanda que é provocada pelos próprios vereadores e seus eleitores. Ele tem entendido isso de uma maneira mais clara, de um tempo para cá, ou continua do mesmo jeito? Não, a gente vai ganhando, né, experiência ali no dia a dia. Então, o fato dele ouvir muitos vereadores, né, como eu acabei de dizer, a gente senta e a gente tem a liberdade de dizer. Eu posso dizer que eu falo coisas que às vezes eu falo, meu Deus, estou falando com o prefeito, né? Mas é porque são dores que a gente traz e ele nos dá essa liberdade de ser sincero, de ser transparente. Então, ele vem, é tudo novo para ele também. É novo para nós termos um prefeito com o perfil dele, mas é novo para ele também assumir essa responsabilidade. Então, ele vem aperfeiçoando cada dia esse comportamento. Inclusive, falou aos secretários, teve uma reunião com o secretário dizendo que os vereadores precisam ser ouvidos, os vereadores têm prioridade na hora que chegar
pegar e trazer uma demanda, porque entre atender um ou outro, o vereador, ele traz demanda de muitos, né? Então, a gente tem acesso aos secretários, tem acesso a levar as demandas e eu acredito que a relação, aos poucos, ela tem melhorado esse fluxo, sim. Agora, ainda com relação aos desafios, o prefeito tem demonstrado nas suas seguidas entrevistas que a saúde financeira de Cuiabá ainda é um grande problema. Educação e saúde, me parece, que deu uma ajustada boa, infraestrutura, obras, já tinha organizado já no início do mandato, uma boa melhoria, mas me parece que o grande problema é a questão financeira. Como é que vocês estão acompanhando, a senhora como vereadora, base do governo, em que momento, e eu fiz essa mesma pergunta para a vereadora Samanta na semana passada, em que momento vocês acham, olhando os números, olhando os problemas, que olha, a gente vai conseguir virar a chave, a gente vai conseguir virar a página, não que vai ser ainda o ideal, mas que vai de alguma maneira deixar para trás esse passado obscuro no que se refere à saúde financeira de Cuiabá? Eu imaginei, eu recebi muito essa pergunta, sabe, Igor, no começo, e eu imaginei que no primeiro ano a gente conseguiria estabilizar. Mas agora de perto, vivenciando, né, e acompanhando números que a gente não tinha acesso antes, acompanhando a situação real, que antes era mascarada para nós, né? Eu penso que, eu falei até esses dias atrás numa outra entrevista, que pelo menos esse ano e o próximo ano. Esse ano não vai ser o suficiente e não é ficar olhando para o retrovisor. E eu nem fico citando muito Emanuel Pinheiro, não fico citando nomes, eu só sei que não tem como negar. Não tem como negar uma cidade gerida por 8 anos, com um perfil que vinha sendo gerido, um perfil de desvio, um perfil de corrupção, um perfil de inúmeras operações. Não dá, não é assim, eu não gosto, eu estou falando isso porque eu era oposição. Eu estou falando isso baseado em fatos, uma gestão que teve o maior número de operações policiais da história de Cuiabá, da história de Mato Grosso. Então, eu estou falando fatos. Então, não tem como negar que a gente teve todo esse número que acumulou, o número de dívidas, o número de empresas sem receber, o número de consignados, o número de precatórios. E eu estou falando em números porque esses números impactam no orçamento. Então, se impactam no orçamento, impactam na economia, impactam no serviço oferecido. Então, assim, eles estão tendo que se desdobrar muito para conseguir gerir, porque a gente, inclusive, começou um ano com a folha de dezembro atrasada e a folha de dezembro não é uma folha, elas são duas, porque ela tem o 13º e o salário. Então, já começou o ano com dívida, começou o ano sem dinheiro e começou o ano com folha atrasada. Então, não tem como simplesmente ignorar esse fato. Eu estou ali presidindo uma CPI que, assim, eu tive uma gama de situações para escolher qual que eu ia, porque eram tantos desvios, era tanta coisa errada, que eu falei, bom, eu vou canalizar em uma e deixar as outras para outros vereadores pegar. E essas são despesas empenhadas, liquidadas, no último ano de gestão, sem ter R$1 para pagar. E isso vai contra a lei de responsabilidade fiscal. E essa CPI das fraudes fiscais, inclusive, é uma CPI que o ex-prefeito tem tentado de todas as formas derrubar, anular. Porque ele sabe o que ele fez no final das contas. Já ouvimos ex-secretários, ouvimos secretário de gestão, ouvimos secretário de planejamento, ouvimos vários secretários e não tem como dizer que isso não aconteceu. O balanço mostra, os números mostram. Então, nós começamos com um saldo muito vermelho. Lembrando que ele pegou o saldo em azul do prefeito, ex-prefeito, né, Mauro Mendes, atual governador. Quando deixou Cuiabá, entregou o saldo no azul. Primeiro ano de governo do Emanuel Pinheiro, ele já colocou no vermelho e aí foi uma decrescente, uma bola de neve. Então, não tem como simplesmente ignorar esse fato e dizer, em um ano a gente resolve tudo. E não é ficar olhando para o passado, é simplesmente olhar para a realidade e dizer, essa realidade, vamos enfrentar, mas tem um caminho até a gente chegar no ponto que a gente precisa. Vereadora, a senhora citou a questão da CPI e, além dela, tem a CPI da CS-MOB, ambos sugerindo o indiciamento do prefeito. Vai dar em alguma coisa isso? Assim, eu pergunto muito sinceramente, porque, infelizmente, a CPI faz o trabalho, as pessoas têm um hábito de dizer, mas a CPI dá em pizza.
mas não é a CPI bem que faz a pizza. A CPI, ela prepara os ingredientes, né? Olha, está aqui a mussarela, está aqui o orégano, está aqui a massa. Alguém tem que fazer essa pizza. A autoridade do Judiciário tem que fazer, notadamente o Ministério Público. Tem a expectativa de algum resultado jurídico com relação ao ex-prefeito, envolvendo essas duas CPIs? Igor, se depender de nós, com certeza. Por quê? Na CPI da CSMOB, no relatório aponta, tem vários apontamentos que dão subsídio suficiente para que ele responda. Na nossa CPI, não chegamos ainda, não tivemos relatório final, a gente vai até dia 6 de novembro, é a nossa previsão de encerrar e entregar o relatório, mas já tem, claro, já foi, notadamente, o balanço já apontava, mas os secretários todos disseram, inclusive o ex-vice-prefeito Estopa. E ali a gente vai apontar esse relatório. E aí a população precisa entender isso que o Igor acabou de dizer. Nós fazemos um relatório, mas não somos nós que temos o poder da Justiça, o poder do Ministério Público, dos órgãos de controle, como o próprio Tribunal de Contas. Então a gente faz o relatório e encaminha para essas entidades, e daí as medidas precisam ser tomadas por eles, precisa ser tomada pelo Tribunal de Justiça, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas. Então, nosso trabalho, ele vai até um ponto. E aí a gente ouve todo mundo, a gente aponta quais foram os crimes, a gente aponta o que essa pessoa precisa responder, quem é o responsável por isso. E é importante dizer, nós não podemos naturalizar os desvios. Nós não podemos naturalizar, porque assim... 200 milhões de reais na sua conta vai fazer diferença? Opa, qualquer pessoa, né? 200 milhões de reais parece que para o setor público, para uma prefeitura, é pouco. A gente está acostumado a ouvir falar em bilhões, milhões, e parece que para o dinheiro público ele não vale como nosso. R$ 1.500 para nós é um salário. Agora, R$ 1.500, o que é para o dinheiro público? Parece que não é nada. A gente não pode naturalizar isso. Então, quando uma CPI como a minha, vou falar da minha, aponta que foram feitos compromissos e o dinheiro sumiu, como o dinheiro sumiu? Como eu digo que eu vou pagar X e daí o dinheiro não está lá? O que aconteceu? Para onde foi esse dinheiro? Quem é o responsável por isso? Tem uma lei que rege isso. Se essa lei foi infringida, alguém precisa responder. Então, isso precisa ser não só do ente político, mas da população, esse coro, porque a população ela tem força quando ela se une, quando tem um clamor popular. Ganha força a pauta. Então, nós não podemos naturalizar que o dinheiro público ele seja desviado. Alguém vai responder. Não, a gente sabe quem tem que responder e essa pessoa, de fato, precisa responder, né? Vereadora, para a gente encerrar, 2026 está aí, a senhora pretende ser candidata a deputada estadual, seu nome está sendo bastante cogitado já há algum tempo. De fato, esse é o projeto? Como é que a senhora está se preparando para isso? De fato, esse é o projeto, né? Aqui para todos da audiência do SBT, temos esse projeto de 2026. Obviamente, né, Igor, como nós temos visto, os partidos, as composições, elas mudam tão rapidamente e você que acompanha a política há tanto tempo sabe que tem um ditado que fala que a política é como nuvem, né? Ela está o tempo todo em movimentos e é muito dinâmica. Esse é o meu projeto, vai depender se Deus realmente vai querer, a vontade de Deus, a população aderindo. Por enquanto, a população tem pedido, inclusive, né? Eu falei, eu gostaria muito que os meus eleitores, eles quisessem junto comigo. Então, aonde eu vou, as pessoas falam, vereador, e aí, vai sair deputada? Então, eu me sinto num ambiente confortável para que a população diga o que espera de mim, né? Então, a gente está nessa construção. 2026 é um desafio porque nós temos uma Assembleia e eu já ouvi algumas pessoas dizerem, né, que vai ser uma das eleições mais qualificadas, mais difíceis. O número de cadeiras não aumentou, a gente estava nessa expectativa, mas não aumentou na Câmara, mas não aumentou na Assembleia. Na última eleição, a renovação foi baixa também, né? Renovação baixa. Hoje, os deputados, eles têm, assim, uma forma de trabalhar que é muito difícil de perder a eleição, né? A estrutura oferecida na Assembleia Legislativa é uma estrutura muito grande, então,
para você não renovar ali com a sua base, é muito difícil. É um desafio enorme, mas se eu for olhar para o desafio, eu nem estaria no meu segundo mandato. Então, eu penso que o que me trouxe até aqui, que é o propósito de poder fazer a diferença, que é o propósito de contribuir, não me omitir, de realmente ser posicionada naquilo que eu defendo e trabalhar bastante, tá sendo posto aí, e do mesmo jeito que eu vim aqui com fé, coragem, a gente vai seguir. Perfeito. Vereadora, obrigado pela sua presença aqui no SBT Notícias. Sucesso aí no seu mandato. Venha mais vezes. Obrigada, Igor. Parabéns. Gostei do cenário, tudo lindo. É um jornal feito com muita qualidade. Você é um grande apresentador, jornalista. Eu me sinto muito feliz de estar aqui. Deus abençoe sua carreira, viu, meu amigo? E todos aí, contem comigo, que eu acho que a grande contribuição que o eleitor pode dar para a sua vida, para o seu município, para o seu estado, é acompanhar os seus representantes. Então, fico à disposição. Obrigado, vereadora. Nós vamos ao intervalo e voltaremos em instantes. Agora são 18 horas e 29 minutos, de volta com SBT Notícias. Para você que nos acompanha, obrigado pela companhia aqui no SBT. Prepara a logo da Pax aqui no nosso telão, por gentileza. Ó, como é que fica bonito? Pax Nacional Prever, aqui mesmo. Aqui, isso mesmo. Pax Nacional Prever, 48 anos. Meu amigo, minha amiga, a Pax Nacional está presente do Nortão ao Pantanal, levando tranquilidade e conforto para as famílias de Mato Grosso há 48 anos. É isso mesmo que você ouviu. São 48 anos de trabalho em nosso estado e hoje é uma das marcas mais queridas dos matogrossenses. Se você ainda não é associado, acesse o site que está na tela e saiba como fazer seu plano. Simples e fácil. E atenção, cuidado com as imitações por aí. Tem gente que se aventura pagando planos por anos que no final não vão conseguir entregar aquilo que prometem, hein? Mas se você tem Pax Nacional, você está seguro, porque sabe que são quase 50 anos de estrada feitos com credibilidade, seriedade e milhares de atendimentos realizados por uma empresa que não para de unir inovação e tradição. É claro que eu estou falando da Pax Nacional Prever, há 48 anos fazendo você viver tranquilo. Veja o recado. Eu tive um sonho que eu remava de jangada pelo Rio Verde eu passava e São Lucas me mostrou que Mato Grosso vai ter sempre primavera. É o Campo Verde que sempre desabrochou. Remei mais forte e vi São José nas nuvens. Pelo Rio Claro, lapidado, Diamantino até brilhou. Vi vários nobres se apegarem no rosário. Rondon aqui no Umbarão me aconselhou. Eu vim rezando lá de Nova Brasilândia. Fiz a prece a Santo Antônio pra poder lhe avisar. A gente boa em Arenápolis, Jaciara, Vaza Grande, Chapada, Poconé e Cuiabá. Eu vivo Mato Grosso por inteiro, Mato Grosso de janeiro a janeiro. Meu coração vai do Nortão ao Pantanal, é 48 anos, sou a Pax Nacional. Eu vivo Mato Grosso por inteiro, Mato Grosso de janeiro a janeiro. Meu coração vai do Nortão ao Pantanal, é 48 anos, sou a Pax Nacional. Pax Nacional Prever, 48 anos fazendo você viver tranquilo. Acesse o site que está aqui embaixo, paxnacional.com.br, paxnacional.com.br. Pessoal, meu amigo, minha amiga, agora está na hora da gente ir para Dubai, no Emirados Árabes, porque o Rodrigo Paiva está trazendo para a gente as principais informações, novidades do mundo empresarial, do mundo dos negócios, do mundo árabe, com exclusividade para você, telespectador do SBT. Você acompanha toda segunda-feira aqui no SBT Notícias. Rodrigo Paiva, direto do Emirados Árabes. Boa noite, Rodrigo, bem-vindo. Fala, meus amigos aí do Mato Grosso, eu sou o Rodrigo Paiva, mandando um abraço aqui diretamente de Dubai a toda a audiência do SBT Notícias e também ao meu querido amigo apresentador do SBT Notícias, Igor Tax. Pessoal, a gente começou, esse é o nosso terceiro episódio falando de oportunidades entre Mato Grosso e Emirados Árabes, e hoje é para falar de algo especial. Quero que você pare aí um pouco o que você está fazendo, se estiver cozinhando, fazendo a sua janta, são seis e pouco aí da noite aí no Mato Grosso, para a gente conversar de um tema importante, não só dessa relação Brasil e mundo árabe, mas no geral de como agregar valor, e que eu aprendi muito como empresário
estando aqui no mundo árabe, já estou aqui há mais de 10 anos empreendendo no mundo árabe, prosperando por aqui e dividindo para atrair mais matogrossenses para cá e também levar árabes daqui para aí. O tema que a gente vai falar, primeiro que são mercados que a princípio tem total sinergia, os Emirados Árabes compram comida para toda a região e obviamente o Mato Grosso produz grande parte da cadeia produtiva de segurança alimentar é feita aí no Mato Grosso, então são parceiros naturais. Mas o que a gente pode mudar nessa relação, no geral, que isso não serve só para o setor de segurança alimentar, mas para negócios no geral. Agregar valor. Pessoal, você já viu esse produto aqui? Açafrão. A gente usa naquela comida, a paella, que é a comida espanhola, que é aquele arroz gostoso com frutos do mar, fica meio amarelado, dependendo do tipo de açafrão que você compra. Esse açafrão é daqui da região. O açafrão são 3 fiapinhos vermelhos de uma flor roxa. Aí você vai falar, Rodrigo, o que tem a ver isso comigo? Esses fiapinhos, esses 3 fiapinhos vermelhos nessa flor roxa, quando processados e agregando valor, 7 gramas do açafrão custam mais de $200. A grama do açafrão vale mais que a grama do ouro. Você sabia disso? Por quê? Eles agregam valor. Isso é algo que o mundo árabe ensinou para o mundo. Ensinou e ensina para o mundo e a gente está ensinando cada vez mais aí para o nosso matogrossense, para o empresário brasileiro. Aqui a gente aprende desde sempre a agregar valor. Se você for ver, Dubai ou os Emirados Árabes são feitos no deserto. A nossa base, estamos literalmente no meio do deserto. Aonde eu estou aqui numa Zona Franca, eu estou no meio do deserto. Ou seja, se você não agregar valor, você morre de fome. Vamos pensar no óleo que sai do Mato Grosso. O óleo que sai do Mato Grosso, o óleo de soja, $400 a tonelada. Ele chega como um óleo gourmet a $15 aqui em Dubai. O mesmo óleo que saiu daí. Ou seja, o produtor aí, o empresário matogrossense, processou esse óleo, teve uma baita de um custo, processou, esperou a colheita, todo o processo de produzir esse óleo e vendeu por $400 a tonelada e é vendido aqui a $15 o litro. Vamos falar de carne. Você já viu no Instagram aí, quem está acompanhando isso por Instagram, por redes sociais, aquele cara do salzinho que jogava uma carne de ouro. A chance dessa carne de ser do seu estado é gigantesca, só que ele agrega o valor aqui. Ele coloca uma folha de ouro, corta diferente e agrega valor aqui. Por que nós, brasileiros, ou matogrossense, não pode começar a agregar esse valor aqui diretamente, ou aí no Mato Grosso, mas ganhar também esse pedaço da cadeia? Como que você faz isso? Primeiro é tendo presença global. Presença global é você estar inserido onde as reuniões principais estão sendo feitas. Aonde elas estão sendo feitas? Elas estão sendo feitas aqui em Dubai, pessoal. Não é em São Paulo, não é em Nova York, não é mais em Londres. As decisões globais são feitas em Dubai e em Abu Dhabi. Isso é uma nova tendência mundial. Você, empresário, precisa tomar essa decisão aqui e de estar sentado nessa mesa para agregar valor no seu negócio. E como que você agrega valor? Estrutura. Para você agregar valor e falar de igual para igual com esse pessoal, você precisa ter estruturas. Tem muita gente que me manda mensagem nas redes sociais, até aproveito para deixar aqui, rodrigopaiva.ae, me manda uma mensagem, ou no LinkedIn, Instagram, você vai me achar. Ou vai no Instagram do meu amigo Igor, do SBT Notícias, você me encontra lá, rodrigopaiva.ae, me manda uma mensagem para a gente bater um papo. Em rede social me manda uma mensagem, Rodrigo, eu quero estar aí, quer ser meu representante? Mas pessoal, eu já estou estabelecido, eu tenho 3 escritórios aqui, eu tenho 2 em Dubai, 1 em Abu Dhabi. Eu já tenho escritório aqui, tenho o galpão também na Zona Franca, eu já estou estabelecido. Aí o pessoal fala, seja meu representante. Mas pessoal, você empresário, luta pela sua empresa, pela sua marca, precisa estar inserido aqui nesse mercado. Tendo estrutura, abrindo escritório, sentando, participando de feiras e até aproveito já para parabenizar o estado do Mato Grosso que vai estar aqui comigo no dia 11 e 12 de novembro para uma missão especial falando e trazendo, aproximando o investidor árabe com o empresário matogrossense. Mas você precisa não só circular nesse tipo de missão, mas também ter uma estrutura. O que é estrutura, Rodrigo? De novo, ter um escritório, você ter uma operação, participar das feiras. A maior feira do mundo vai acontecer aqui
no ano que vem, no final de janeiro, comecinho de fevereiro, que é a Gulf Food, a maior feira de alimentos do mundo. O Mato Grosso também vai estar participando com um stand próprio. Então, você, mato-grossense, que está nos assistindo aí, tem que ficar ligado e aproveitar dessas oportunidades. Temos esse canal aqui de comunicação nosso para tirar dúvidas, para dividir curiosidades, mas também aproveitar toda a estrutura que você tem aí para se estabelecer aqui e fazer mais negócios, que é isso que o Brasil precisa, colocar o nosso produto, colocar o produto aí do Estado no mundo inteiro. E por que Dubai? 60% do ouro passa por aqui, por exemplo. 6 de 10 barras de ouro do mundo passam por aqui. E por quê? Porque aqui virou ponto, virou estrutura, virou conexão. A partir de Dubai você conecta para mais de 2 bilhões de habitantes. Ou seja, o empresário que não fizer isso agora está perdendo tempo. E o ponto não é eu vou fazer sim ou não. A questão é, eu vou fazer isso antes ou depois do meu concorrente? Se você não está fazendo, o seu concorrente já está fazendo isso. E como que você faz isso? Manda uma mensagem aqui para nós, para rodrigopaiva.ai, como eu te falei, para entender um pouco mais de como que todo esse ecossistema, como que o governo do Mato Grosso está aí, essas missões que estão sendo realizadas, como que o próprio SBT vai estar cobrindo essa missão. O Igor Tax, aí, nosso grande comunicador, também faz parte de todo esse processo. Sendo global, é você estar aqui em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, Dubai, Abu Dhabi, e agregar valor, pessoal. Não só vender preço. O cara que é tomador de preço está sujeito a morrer pelo preço. Você vai por essa briga que não acaba nunca. E o cara que agrega valor, o empresário que agrega valor, ele está sim inserido, ele consegue vender mais, vender melhor, ter melhores parceiros, atrair mais capital, principalmente capital árabe, que está dominando o mundo, e fazer negócios de uma forma disruptiva e colocar o Brasil e o Mato Grosso no lugar que sempre merece, que é ser líder desse setor tão importante para a economia mundial e conectando com o mundo árabe, que é o futuro do mundo dos negócios. Deixo um abraço para vocês. Quem quiser saber mais de negócios entre Brasil e mundo árabe, manda uma mensagem aqui nas minhas redes sociais. Forte abraço para vocês, bom final de noite e mando de volta aí para o meu querido amigo Igor Tax, diretamente do SBT, dos estúdios aí em Cuiabá. Tchau, pessoal! Valeu, Rodrigo. Obrigado. Abraço a você, sempre esclarecedor, trazendo as informações extremamente pertinentes do mundo árabe para todos nós. 18h40 e o ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, Ricardo Salles, participou de 2 eventos com lideranças empresariais em Sinop, a convite do LIDE Mato Grosso. Durante a agenda, Ricardo destacou a força do agronegócio. Vamos ver. Sinop foi palco de um debate de lideranças no final de semana. O evento foi realizado pelo LIDE Mato Grosso, o grupo de líderes empresariais do estado. Se apresentaram no palco de um espaço no bairro Aquarela das Artes, o empresário e presidente da unidade, Igor Tax, apresentando um pouco sobre a instituição. Em janeiro deste ano, que hoje, Ruth, que é minha sócia e eu, estamos realizando o 9º evento do nosso estado. Para nós, é motivo de orgulho ser presidente dessa unidade, que o LIDE, há mais de 25 anos, representa a maior organização de lideranças empresariais, principalmente a realização de eventos, fóruns e seminários para discussão de temas importantes para o nosso país. Temas que são caros. E cada unidade, cada estado, com a sua realidade. Já os potenciais da região norte, o panorama da economia local, foi apresentado pelo ex-deputado estadual e empresário Dilceu Dal Bosco, que pontou também os avanços da nossa região e como isso tem atraído mais pessoas e investimentos para cá. Traz aqui uma população de 10 mil a 12 mil, população flutuante diária de pessoas de fora. O Pará se abastece da força da cidade de Sinop. O senhor andou na BR-163 e viu o que o governador Mauro Mendes está fazendo quando estatizou uma... Para fechar a noite, o ex-ministro do Meio Ambiente, agora deputado federal por São Paulo, Ricardo Salles, completou o debate, destacando a infraestrutura, o mercado internacional e o papel estratégico do agronegócio brasileiro diante dos desafios globais, foco importante para o norte de Mato Grosso. Certo exagero, mas eu fico muito lisonjeado. E pela presença de todos vocês, evidentemente. Para mim é um prazer estar aqui em Sinop e nessa região em especial, Mato Grosso, porque
Eu que sou de São Paulo, fronteira do estado de São Paulo. E essa oportunidade eu tive de maneira muito gratificante quando eu deixei o estado de São Paulo. Eu fui secretário de Estado mais de uma vez lá e fui finalmente convidado pelo presidente Bolsonaro para ser ministro. O Brasil tem em cada região as potencialidades e, obviamente, os desafios que você tem em cada região brasileira. Foi muito. Destacou também com grande importância o foco direcionado ao meio ambiente e seus cuidados, como foi o caso da Amazônia, região que ele acompanhou de perto enquanto ministro. Eu nunca tinha ido à Amazônia antes de ser ministro. Entretanto, do dia que eu assumi o ministério até o dia que eu saí, eu fui 59 vezes para a Amazônia. Participaram do evento dezenas de investidores, empresários e pessoas ligadas ao setor do agro em nossa região. O Lide Mato Grosso já realizou 9 grandes eventos somente esse ano, em apenas 10 meses, consolidando-se como uma das plataformas mais importantes de networking empresarial do Brasil. Nos próximos dias, a instituição embarca para uma missão internacional na China e nos Emirados Árabes, onde realizará um evento internacional em Dubai com o Lide Emirados, conectando empresários mato-grossenses e novas oportunidades globais de investimentos e negócios. Muito bem, obrigado a todos pela presença lá em Sinop. O SBT Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã.